Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Depois dessa nossa pausa, eu estive conversando com alguns alunos e tentamos voltar presencialmente, mas o prefeito da cidade de São Paulo não autorizou a abertura de igrejas e o pastor que recepciona o nosso núcleo preferiu que esperássemos mais um pouco e agora de fato foi liberado. Graças a Deus as igrejas começam a voltar à sua funcionalidade aqui em São Paulo, com restrições, evidentemente, 30% das pessoas e tal, todas aquelas restrições que você já conhece, tem acompanhado aí na mídia, né? Então a gente retoma o nosso curso hoje. E a partir do mês de agosto tem as 4 aulas presenciais do hebraico. Eu gostaria de convidá-los a todos. Essas aulas eram para ter sido feitas agora no mês de julho, mas por conta dessa pandemia atrasou as matérias e agora o hebraico será agora no mês de agosto. Então já fica aí o convite para todos vocês participarem presencialmente lá do nosso núcleo, ok? Muito bem. O que eu queria tratar com vocês nesse vídeo, nessa videoaula, inclusive redobre a sua atenção, porque dessa videoaula tem uma temática que vai cair na nossa prova. Eu tratei a princípio já sobre a liderança do Davi, que é aquele homem que transforma um grupo de homens endividados, angustiados, de espírito desgostoso, em valentes. Então, ele criou o seu próprio exército a partir de gente que ninguém daria absolutamente nada por eles. No segundo momento, no segundo vídeo, eu tratei com vocês sobre foco e liderança, o que você espera da sua liderança, e usei como exemplo o candidato a profeta Geazi, e como ele andou inutilmente seguindo o Eliseu, tentando buscar e conquistar uma coisa que era impossível que ele pudesse receber, porque riquezas, glórias e dinheiro não era o que o ministério profético de Eliseu poderia lhe oferecer. E hoje eu quero me manter ainda nessa chamada trinca dos grandes profetas da história, né? Os 3 maiores profetas da Bíblia, seguramente, né? João Batista, Elias e Eliseu, para dizer o seguinte: eu quero apresentar as similaridades que existem entre o ministério profético do Elias e o do João Batista, e as similaridades que existem entre o ministério profético de Jesus e de Eliseu, né? Ambos esses profetas, todos esses 4 profetas, eles trabalharam em duplas, né? Próximo um do outro. O Elias aparece primeiro, e depois de certo tempo de ministério ele cede o espaço para o Eliseu e ele é tirado de cena. Lá na frente também os 2 profetas aparecem em dupla. Primeiro aparece João Batista preparando os caminhos do Senhor, e logo depois aparece Jesus, né? E o João Batista sai de cena, né? Inclusive é decapitado, morto. Muito bem. Por que eu quero tratar as similaridades? E o propósito dessa aula é um só. O propósito dessa aula é explicar que é possível, sim, que exista ministérios de uma mesma unção de Deus, mas com vieses totalmente diferentes um do outro, né? Não deixa de ser mais homem de Deus ou menos de Deus porque adotou tal e tal postura. E nós vamos falar sobre as diferentes posturas que Elias teve do Eliseu, por exemplo, e as posturas que Jesus teve com o João Batista, por exemplo, mas mesmo com diferentes posturas, com diferentes abordagens às pessoas, o mesmo grupo de pessoas sendo aceitos por Jesus e não aceitos por João, por exemplo, eles caracterizavam-se homens de Deus, eles eram chamados, chancelados pela história bíblica como homens de Deus, ok? Primeiro trataremos sobre o Elias. Como se dá a chegada de Elias em cena, né? Como que a liderança de Elias ela é manifestada em Israel. A liderança de Elias é manifestada em Israel quando Elias aparece.
o texto não fala muito bem sobre a sua genealogia, né? São poucas as informações que falam sobre a chegada. Elias, o tisbita, né? E apareceu Elias, né? Aliás, o verbo que usa para a chegada em cena do Elias é a expressão apareceu Elias, né? E na primeira aparição ele tem uma mensagem dura ao rei, e essa mensagem que segundo a palavra do Elias, não haveria de chover e nem orvalho cair sobre a terra, e senão segundo a palavra de Elias, ou seja, Elias deveria autorizar o retorno da chuva e do orvalho. E Elias tinha algumas características. Primeiro, ele era um homem que não foi apresentado por ninguém, não era filho de ninguém importante, não foi trazido à cena profética de Israel amparado por nenhum outro profeta ou sacerdote ou rei, não, nada disso. A chegada de Elias é uma manifestação da vontade do próprio Deus conduzindo esse homem à cena do profetismo em Israel. E Elias apareceu. Ele tinha algumas características físicas, inclusive, né? De comportamento, melhor dizendo. A Bíblia diz que ele comia gafanhotos, mel silvestre, vestia-se de cinto de couro, né? E essas características da vestimenta tal de Elias é que o caracterizava, né? Elias era um sujeito lendário, alguém que apareceu, manifestou uma palavra, e essa palavra de Elias, depois como ela começou a se cumprir nos meses subsequentes, Elias foi ganhando a notoriedade, mesmo que as pessoas não conhecessem Elias não estivesse mais na cena, ele profetizou isso, desapareceu da cena de Israel, do Reino Norte. Mas o nome de Elias foi ficando muito famoso, ele era uma lenda, tanto que quando o rei manda lá na frente que servos vão consultar uma profetisa, o Senhor fala com Elias, Elias desce da montanha, onde ele vivia como um ermitão, como um sujeito isolado, e ele desce, aparta aqueles homens e diz assim, olha, vai lá e diga ao rei que da cama que ele subiu ele não descerá, morrerá e não viverá. Os servos voltam ao rei, e o rei, depois de ouvir essa mensagem, o rei disse como era esse homem, e aí os servos dão as características físicas do Elias, não o nome, as características físicas. Portanto, a vestimenta de Elias, os trajes de Elias, o modo de andar de Elias o caracterizavam. Então, quando eles dizem as características do homem que o apartou na estrada com aquela dura mensagem, o rei deduz, intui, diz assim, é Elias, o tisbita. Então Elias era esse sujeito lendário. Elias, como outra característica do seu ministério, era um homem que não era muito afeito às solenidades, a reis, porque os profetas normalmente eles eram alguém muito requisitado pelos reis, alguns deles viveram nos passos reais, no caso de Elias não. Elias e o rei Acabe, por exemplo, eram pessoas que se detestavam, né? Ambos se tratavam como o perturbador de Israel. Tu és o perturbador de Israel. Não, o perturbador de Israel é você. Então esse era o tipo de tratamento que o Elias tinha. Elias não participava da cena política de Israel. Elias não tinha bom trâmite com o rei, né? O rei o evitava, e Elias idem, né? Então essa é uma característica do ministério profético de Elias. Segundo, Elias não tinha um servo que a Bíblia diz para deitar água às suas mãos, que naquela época não tinha torneira, né? Então precisava que alguém deitasse água na mão das pessoas para que pudesse lavar as mãos. O Elias não tinha essa pessoa, é uma característica do seu ministério. Mas quem escolhe para si um ministério com essas características acaba pagando um preço muito caro, porque há um ônus muito grande de aceitar um ministério, uma liderança, um tipo de liderança que afastam as pessoas, sabe, que nos isola das pessoas. E esse foi um preço caríssimo que Elias teve que pagar, inclusive do ponto de vista psicológico,
né? Existe um debate muito importante sobre quais as causas que levaram Elias a pedir a morte. E psicólogos importantes, cristãos, analisando os sintomas de Elias naquele momento, chega à conclusão que, se fosse nos nossos dias, Elias fatalmente seria diagnosticado como alguém em depressão, porque tinha características depressivas no comportamento de Elias. E essas características depressivas são muito por causa da forma que Elias escolheu viver. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que as pessoas precisam entender que ser homem de Deus, você tem várias maneiras de você ser um homem de Deus. Quem escolhe ser um homem de Deus que fala mensagens muito diretas, porque Elias era extremamente direto. Elias era um sujeito que não fazia rodeios para entregar uma mensagem dura. Elias simplesmente vinha e tocava na ferida. Ele era muito direto. E todas as pessoas que escolhem ministerialmente ter um ministério muito direto como o de Elias, também pagam um preço caro por isso, né? Um preço caro de não ser muito convidado aos lugares, de estar, de se relacionar com muita gente. São os preços que se pagam. Deixou de ser homem de Deus? Não. Continua sendo homem de Deus, mas escolheu uma forma de liderança que vai lhe trazer alguns bônus, porque Elias foi considerado o maior profeta do Antigo Testamento, mas também lhe trará alguns ônus, e um desses ônus é desejar a própria morte, pedir para que Deus tire a vida, né? E quando Elias disse para Deus tirar a vida, Elias está falando sério, né? Não era como Moisés, que pediu para que Deus o matasse e depois lá na frente quis desfazer a conversa, não queria entrar na terra. Deus disse: não me fale mais sobre esse negócio. Elias estava falando sério. Ele: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, melhor é morrer do que viver. Então, aí Deus, entendendo o grau de pressão psicológica que Elias sofria por conta daquele ministério e da forma que ele escolheu para seguir aquele ministério, Deus então prepara um outro profeta que vai, num outro estilo, continuar a caminhada de Elias, que no caso era o Eliseu. Ok? Então, característica número 1, ele era um homem ermitão, um homem que vivia isolado, que não tinha ninguém que deitasse água nas suas mãos. Segunda característica, ele era conhecido pelos trajes, pela sua indumentária, né? Terceiro, era um homem muito direto, muito direto. Ele não escolhia palavras para dizer as verdades nuas e cruas, tais quais recebera do Senhor. Quarta característica, era um homem que não tinha amigos no governo, nem no palácio, nem com o rei, nem com os generais, nem com absolutamente ninguém. Era um homem absolutamente independente dessas formalidades e dessas coisas todas. Essa é a característica. E a última característica, que era o profeta, que a teologia o conhece como o profeta do fogo, porque todos os grandes sinais de Elias estão amplamente relacionados com o fogo. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti os seus 50. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti aos seus 50. Morreram 102 oficiais, 102 soldados, né? 100 soldados e 2 capitães. E até que Deus fala para ele descer, porque senão ia estar morrendo gente até hoje, né? Porque Elias de fato não iria descer. Elias também, quando tem o grande combate, aliás, o grande embate para saber quem é Deus, se é o nosso Deus Jeová ou Baal, Elias propõe um duelo, e o duelo seria o Deus que responder com fogo, porque esse era o ministério que Deus tinha na vida do Elias. Então, Elias era essa pessoa. Era um estilo de liderança que lhe trazia, evidentemente, o bônus de ser considerado um grande profeta de Deus, um dos mais extraordinários da Bíblia, né? E o ônus de viver uma vida solitária a ponto de deprimir-se do ponto de vista psicológico por conta do peso desse ministério e do estilo de ministério que ele escolhera. Logo depois, o bastão é passado para o Eliseu. Eliseu era tão homem de Deus quanto Elias, tão homem de Deus quanto Elias.
Mas tem uma característica que eu gosto no Eliseu, né? E aí eu já dei a pista de com qual personagem eu me identifico mais, né? Porque o Eliseu pediu, por humildade, porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, porque Eliseu erradamente supunha que Elias era alguém extraordinário e não a unção que estava nele, por isso que ele pediu porção dobrada, porque Elias se sentia com uma capacidade muito menor do que a de Elias do ponto de vista pessoal. Isso posto, o Eliseu é diferente do Elias porque eles são antagônicos. Enquanto o Elias não falava com o rei, tratava o rei como perturbador de Israel, o Eliseu já era amigo do rei. Lembra quando ele passa pela estrada e uma mulher rica diz para o seu marido: vejo que passa um homem de Deus e façamos para ele um quarto, uma cama, uma cadeira, uma mesa, um candeeiro, e há de ser que quando ele passar ele fica por aqui. E assim fizeram. E o Eliseu então, para retribuir aquela mulher, ele pede para que Geazi procure aquela mulher e diga ela que gostaria de ter uma audiência com o rei, porque Eliseu era um sujeito que poderia viabilizar aquela audiência com o rei. Ou seja, o Eliseu em nada se parecia com Elias, né? Enquanto Elias era averso à questão política, o Eliseu era alguém que não fomentava isso, mas era alguém que tinha um livre trânsito no meio da política judaica. Ela diz que não precisa de audiência com o rei, que está em paz. E aí ele pergunta então se ela tem um inimigo que eu possa apelar para o general do exército de Israel. Ora, alguém ter amizade com o general do exército, Eliseu não estava jogando conversa fora, Eliseu estava falando de algo que eram coisas que ele podia viabilizar para aquela mulher. Portanto, mostra um homem que, por características ministeriais, é antagônico a Elias, porque enquanto Elias odiava o rei e por ele era odiado, o Eliseu era um sujeito que abria-se para o rei e para os seus generais e para a política de uma forma geral. Então, há que se entender que tanto um quanto o outro eram homens de Deus. Evidentemente que cada um dentro da sua visão, da sua postura ministerial. Então, teoria da liderança fala muito sobre isso também, sobre qual tipo de postura que você escolhe para o teu ministério, né? O Eliseu, enquanto Elias era o profeta do fogo, o antagonismo de Eliseu se dá até pela forma que eles faziam o milagre, porque enquanto na teologia o Elias é considerado como profeta do fogo, o Eliseu é considerado como profeta da água. Os grandes sinais de Eliseu estão relacionados com a água, né? Então o Eliseu é um sujeito que tem um antagonismo com Eliseu, com Elias, inclusive até na forma de operação de sinais, né? Para citar um milagre da água, quando o machado daquele moço que estava cortando árvores à beira do rio, ele cai no rio, né? Se tivesse caído no fogo, provavelmente Eliseu teria alguma dificuldade, mas como caiu na água, era o seu ministério e o machado flutuou. Então é um antagonismo entre um e outro. O Eliseu era um sujeito afável, amável, que tinha alguém que deitasse água na sua mão, coisa que o Elias não tinha, o Eliseu tinha. E quem era ele? O Geazi. Eliseu sabia quem Geazi era? Sabia das suas aspirações? Sabia. Depois o Geazi ficou leproso e mesmo assim continuou trabalhando com Eliseu. Em sã consciência, o Elias aturaria um servo como Geazi? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Mas o Eliseu era aberto a esse tipo era afeito a esse tipo de relacionamento com pessoas que eram piores do que ele. Então essas são algumas características que colocam Elias e Eliseu em dois extremos. Eles são antagônicos, mas não obstante serem antagônicos, são homens de Deus, ok? Agora, passando para um próximo momento, eu quero falar um pouquinho sobre as similaridades que existiam também entre Jesus e o João Batista, ok? No nosso próximo vídeo, prometi não ser cansativo, estavam reclamando que os vídeos estavam ficando muito longos, eu vou fazer um outro vídeo então.